Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 31 de março, ao vivo aqui pela TVU, canal 55. Também canal 11 no Sistema Net e nas plataformas de internet pelo player da TVU, tvuplay.tv.br e também pelo Facebook nas páginas @TVUplay e @Virando o Jogo TV. E se você perdeu algum programa, algum Virando o Jogo, não pôde assistir no horário, você tem a possibilidade de acessar o nosso canal no YouTube, Virando o Jogo TV, e os programas estarão lá para você acompanhar. Nosso WhatsApp do programa, para você participar e interagir conosco, 999 81 7700. Repito, 999 81 7700. Hoje na bancada, Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Dirceu de Castro, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, que não é o Cruzeirinho, mesmo que se diga, né, em tom, né, amoroso, amistoso, olha que bronca querido, que não é Cruzeiro, não, eu estou dizendo. E Bavaresco, Antônio Bavaresco Júnior, na ponta esquerda. Tudo bom, Bava? Tudo. Bem. Dirceu, e aí, Dirceu? Tudo bem. Não é Cruzeirinho, né? Vamos começar com essa história. Eu até não sou o invocado desse negócio de Cruzeirinho, porque tem gente que realmente chama de Cruzeirinho no sentido de carinhoso, né? Sim. Mas é que ficou aquela invocação de que Cruzeirinho é time pequeno, entendeu? E o Cruzeiro se considera time grande. Agora, mas tá certo. Agora, a dúvida que eu tenho, por que o Cruzeiro de Belo Horizonte, o torcedor é o Cruzeirense, isso. E aqui é o torcedor Cruzeirista. Por que isso? Alguém sabe a diferenciação? Né? Simplesmente que bom que ficou diferente. Ficou diferente. Eu acho até que foi pelo motivo que já existia o Cruzeiro aqui no Rio Grande do Sul, e obviamente deviam se chamar naquela época lá de Cruzeirista, né? E o Cruzeiro nasce depois de 1918. Porque era Palestra Itália, né? O Cruzeiro. Como depois Palestra ele Itália. muda o Cruzeiro de Minas Gerais. Ele nasce como Palestra Itália e depois vira Cruzeiro. Na guerra, para diferenciar. Na Segunda Guerra isso Mundial, diferencia. os clubes que eram ligados ao eixo, né? Que era a Alemanha e a Itália. Era o caso do Palmeiras também, né? Palmeiras também. O Novo Hamburgo, Palmeiras, né? Que virou Floriano. O Novo Hamburgo virou Floriano. Mas aí era por outro país, né? Era pela Alemanha. Era a mesma situação. Era o eixo, os países, as nações. Sabe dizer por quê, Bavaresco? Não sei. Cruzeirista? Eu acho que pode ter a ver com a coisa do gremista, entendeu? Não tem a ver com o Grêmio. Eu quero dizer o seguinte, por causa da desinência, entendeu? Sim. Tem lugares que se fala... Eu não me lembro qual é o clube do Nordeste, que também é estranho quando ele se refere ao torcedor. Para mim era mais lógico se chamar como cruzeirense, digamos, sim, do que cruzeirista, mas faz uma boa analogia de gremista e cruzeirista. Não existe mais o Colégio Cruzeiro do Sul aqui em Porto Alegre, que foi muito tradicional, e quem estudava se autodenominava cruzeirista. Isso. Também pode ser. Pode ser também. Deve ter sido nesse início do Cruzeiro, lá em 1913, ficou essa marca de cruzeirista. Eu sou cruzeirista. E o Cruzeiro de Belo Horizonte, como Cruzeiro, nasceu depois, né? Depois. Sim, começa com a Palestra Itália. Depois. Mas o importante é isso. Cruzeirista. Né? Os cruzeiristas estão aí muito satisfeitos com essa campanha. Como é que montou esse time aí, Dirceu? Rogério, eu sempre costumo dizer que a dor ensina a gemer. É que quando tu bate, tu aprende. Quando tu apanha, tu aprende. Quando tu bate, tu esquece, né? Uhum. E nós apanhamos muito ano passado. Claro que a gente já vem fazendo esse trabalho há muitos anos. Eu estou no Cruzeiro desde 2005. E a gente vem montando times para ser competitivo, porque é um projeto de futebol. Nós não fizemos futebol. Eu sempre disse que nós temos um projeto de futebol que demanda tempo. Pelos recursos, pela situação aqui dos clubes do interior, os clubes pequenos têm uma dificuldade maior dentro do Rio Grande do Sul em função da grenalização que existe. Então nós vamos aprendendo o que muda. Muda que de ano para ano a gente sabe que jogador dá certo, que jogador não dá certo. E esse último ano, 2016, nós quase caímos. Nós cometemos alguns erros que nós sabemos quais foram, então nós somos pontuais, nós botamos o remédio em cima dessa ferida. E para montar o grupo nós tivemos um critério muito grande. Aí nós usamos realmente aquilo que
muitas vezes passa batida em clubes menores. Ah, não, porque é o fulano, é amigo que indicou, é empresário que indicou. Esse ano o critério para a contratação foi rigoroso. Não interessava de onde vinha a oferta, quem era, quem não era. Nós somos pontuais na seguinte situação. Está jogando? Há quanto tempo não joga? Qual foi o currículo, o histórico dele? Jogou aonde? O histórico de lesão. Tá, das lesões. Esse jogador se lesiona, esse jogador não se lesiona. Esse jogador tem um extracampo ruim, é bom. Fomos criteriosos. A gente deixou de contratar jogadores que talvez estivessem rendendo dentro do campo muito mais que os atuais. Mas tinha algum problema. Então, nisso aí a gente foi criterioso. Fomos criteriosos também na parte de pré-temporada. E facilitou, por a gente ter uma sede hoje, queira ou não queira, não é nossa, mas é alugado, o complexo todo do Cerâmica, com os campos de futebol de treinamento, CT, tudo isso pertence ao Cruzeiro. Hoje pertence porque está alugado ao Cruzeiro. Né? Então, nós usamos muito bem. E aí, com uma comissão técnica competente, né? O Benhur é um profissional altamente competente, conhece o clube muito internamente, conhece a gente porque nós estamos nesse projeto já há 12 anos. São praticamente as mesmas pessoas que vão fazendo o rodízio, um é presidente, outro vice. Entendeu? Então, não que não tenha, e fomos trazendo gente nova também, tem muita gente nova entrando hoje no Cruzeiro para futuro dirigente. Enfim, foi um trabalho criterioso que se fez e chegou nesse time, na montagem desse time, que repete alguns times também do passado aí que a gente já montou. Dirceu, hoje nós tivemos uma entrevista longa, por sinal, do presidente do Internacional, sobre vários aspectos, mas eu quero pensar para fazer essa correlação. A folha do futebol do Internacional, segundo o presidente Marcelo Medeiros, hoje teria pulado para 8 milhões de reais, é isso? Próximo de 7 milhões. 7 milhões, era 6... 7 milhões e alguma coisa. 7 milhões e alguma coisa, eu acho que essa alguma coisa já se aproxima do 8 milhões. Qual é a folha do Cruzeiro? Nós trabalhamos com uma folha entre comissão técnica e jogadores em torno de 190 mil. 190 mil por mês. E é uma das mais altas dos clubes, digamos, que ganham a cota lá do 1 milhão. Não, tem gente que diz que gasta 140 e está gastando 230. O Cruzeiro, até nisso a gente é muito real. Transparente. Não adianta, não tem porquê. Porque eu vou me fazer de coitadinha, podia estar dizendo aqui. 190 mil. Uma folha alta foi do Passo 190 Fundo. mil. A folha do Passo Fundo foi uma folha alta. O Passo Fundo estava gastando mais de 20 mil só com comissão. Exato. E caiu. Então, nosso gasto, quanto custa para fazer o futebol? Custa em torno, esses meses de gauchão, custa para o Cruzeiro em torno de 250 a 270 mil por mês. Nós estamos botando a estrutura do futebol todo ali para fazer o Campeonato Gaúcho. Custo global. Global. Custa em torno de... Às vezes a gente consegue... Ou seja, em torno de 1 milhão, arredondando para cima em 3 meses. Não, ele daí vem paga alguns... com a cota? Não paga. A cota hoje é 1 milhão de reais. 1 milhão, né? 1 milhão e 125. Só que tu tem uma pré-temporada. Entendeu? Que daí tu tem um custo também. A pré-temporada. O Cruzeiro, o campeonato do Cruzeiro custa 1 milhão e 250. E como é que faz? Custa 1 milhão e 250. E como é que faz, por exemplo, para pagar essa diferença? Nós temos assim, por exemplo, nós tivemos uma cota extra de 100 mil reais que por os clubes, os 6 clubes do interior que conseguiram classificação tem uma cota de 100 mil a mais. Aí nós temos alguns patrocínios, camisa tem patrocínio. Mas tem despesa com o estádio, né? Porque acaba jogando alugado. Mas tu sabe que o nosso estádio, ele custa para nós talvez até mais barato do que se ele fosse nosso. O arrendamento lá? O arrendamento. Por quê? Ali era uma questão estratégica do próprio pessoal do Cerâmica. Né? Porque tu manter um complexo lá funcionando com muitos funcionários e sem ter receita. Então, o Cerâmica acabou tendo um lucro extraordinário, porque ele se livrou do... Ele parou, né? Ele livrou-se de toda a folha de pagamento dos funcionários e passou a ter uma alocação, um aluguel, por menor que seja, ele tem uma alocação. Então, o custo dele foi lá para baixo. Zero. Não depende de bilheteria? Não depende. Ele está com o complexo todo em dia, gramado em dia, as instalações todas em dias e ganhando dinheiro ainda. Ele está alugado o ano inteiro, né? E alugado o ano inteiro, não é só durante o campeonato. Nós vamos continuar falando sobre o Cruzeiro aqui, inclusive sobre essa questão de estádio, né, sobre o estádio próprio do Cruzeiro em Cachoeirinha.
Mas antes eu quero lembrar para vocês que hoje, dia 31 de março, é o último dia da promoção de verão da Dillisson Motors. A estação de verão já terminou, mas a promoção de verão da Dillisson Motors é até hoje. Então confira e não deixe de aproveitar. O melhor do verão tá na Dillisson Motors. Dilly EC7, o sedã super completo, por R$ 46.900 à vista, mais película e multimídia grátis. E Dilly GC2, série especial por R$ 29.500 à vista, mais volante em couro e película grátis. Verão é na Dillisson Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga, 7090. Ipiranga 7090 é o endereço da Dillisson Motors. Aproveite a promoção, é até hoje, dia 31 de março. Só pegando o gancho do café com o presidente Marcelo Medeiros hoje... Café? Foi um café da manhã, né? Ao meio-dia? Não, começou um pouco antes. Começou antes. Era brunch. Era para ter começado até antes. Mas você viu o suco, né? É um bom modo de falar, tenha sido um coquetel. Mas uma coisa que me chamou a atenção, o presidente destacou, entre outras situações, uma dívida ainda existente de R$8 milhões com o Diego Forlan. Isso. Aí o torcedor para ficar pensando, mas poxa, ele chegou lá atrás, não. E mais, a gestão do presidente Vitório Pífero, durante 2 anos, não pagou uma parcela do que deve para o Forlan. Esse é o famoso Arrebenta Clube. O Forlan... Essa dívida ela vem agora só aumentando. Quando a direção do Vitório Pífero assumiu, era o Forlan, eram 4 jogadores, me ajudem aí. Escoco. Forlan e Escoco eram 2. Eram 4 jogadores. Tá? E essas dívidas, elas foram escalonadas na ordem da prioridade. Ou seja, quem estava com a dívida ajuizada, quem aceitou o parcelamento, a composição, enfim. E ficou só essa aí. Mas são dívidas que vêm da gestão do Giovanni Luigi. Só que assim, não pode fazer como um certo prefeito que assumiu em janeiro também, que só reconhece dívidas que ele faz, né? Pois é. Aliás, foi mais ou menos... certo prefeito de uma certa cidade. Uma certa cidade. Aliás, hoje, a manifestação do presidente Marcelo Medeiros do Internacional me lembrou muito das manifestações do prefeito... Ele quer que seja chamado de Júnior, né? Não sei. Nelson Marquesan Júnior. Ele me parece que faz questão de ser chamado de Júnior. Tanto que o Prévide, no blog dele, só chama de Júnior. Não, mas aí eu acho que é. Né? Bom, não sei, mas tudo bem. Mas, de qualquer maneira, me lembrou muito, porque se tratou muito nessa coletiva também do presidente do Internacional sobre dívida da gestão anterior, sobre o empréstimo que foi contraído no Banrisul. E até eu quero esclarecer a diferença, aqui... viu, importante colocar, já que nós estamos tocando nesse assunto, e eu vou encerrar por aqui, porque não é nosso objetivo aqui, não se trata disso. A diferença de que o prefeito anterior honrou as dívidas dos prefeitos que o antecederam. Sim. Né? Sim. Ou seja, pode ser até que o prefeito Fortunati, quando assumiu no lugar do prefeito Fogaça, lá tivesse alguma dívida que ele não concordasse, mas a dívida era da prefeitura, não era do prefeito Fogaça. Só isso. Eu estou comparando com a situação do Medeiros. De repente pode não concordar também com alguma dívida, mas tem que honrar. Em relação ao Medeiros, justiça seja feita, o presidente Pífero parece que também não honrou as dívidas anteriores. Então... E ele não está dizendo que não vai fazê-lo, né? Tá dizendo algumas, como eu falei agora. Essas dos outros jogadores, elas foram honradas. No caso do Forlan. Agora, se falou muito sobre o empréstimo esse do Banrisul. E claro, a gente é jornalista, não tem o conhecimento, não é jornalista de economia, então termina algumas informações passando de forma equivocada. Eu estava ouvindo hoje que a dívida, o empréstimo hoje é no montante de 44 milhões. Se eu estiver errado, me corrijo, 44 milhões de reais. São 22 parcelas de 3 milhões e alguma coisa, 3 milhões e meio, 3 milhões e 700. Eu estava assustado 67. Com a minha parcela do Banrisul. Que isso daria 77 milhões. 77, desculpa, eu falei 77. Mas 77 milhões... não quer dizer que seja hoje a dívida de 77 milhões. 77 milhões é um montante total com os juros, com o serviço da dívida, se forem pagas as 22 parcelas lá. E, inclusive, eu ouvi na entrevista, que a direção atual quer alongar esse prazo.
a direção internacional, para diminuir a parcela, que é alongar o perfil da dívida. Isso é absolutamente normal, né? No sistema financeiro, ok. Só que a gente não pode progredir a informação de que hoje a dívida por esse empréstimo é de 77 milhões. Não, já foi paga uma parte. Né? Não, e 77 milhões é se for o pagamento das 22 parcelas. Se hoje o Internacional dispusesse de numerário suficiente para pagar a dívida, sim, claro, você tem que fazer todo o desconto de juro do serviço dessa dívida das 22 parcelas. Claro, metade desse valor quita a dívida. Então seria, eu até não fiz esse cálculo. Pega o valor dos mas é só para não deixar progredir. No futuro e desconto. É isso aí, é só para não... É que nem, por exemplo, fez financiamento de carro. Agora vai antecipar mas aí o pagamento. Tem o oposto também. Se alongar essa dívida e diminuir a parcela, vai aumentar. Sim, o principal aumenta. A questão é justamente essa, é saber o que precisa o Internacional hoje. O Internacional precisa reduzir essa parcela, ok, alonga-se o perfil da dívida, vai aumentar o número de parcelas. Mas não pode, né, progredir. Repito, eu compreendo o colega que eu ouvi dando a informação, não é da nossa área, a área econômica, mas não pode se deixar progredir isso que, o Internacional hoje dá 77 milhões, é o empréstimo do Banrisul. Não. O empréstimo do Banrisul é de 44 milhões. 77 vai ser lá no final das 22 parcelas. Ou se for alongada a dívida com 50 parcelas... Aí ele pode ser que deve mais. O mesmo raciocínio vale para essa questão do Kleber Gladiador, que daí tem uma outra discussão, o Grêmio atrasou e tal. Se vencesse todo... Mas é uma discussão que com a multa, com 40%, é 8 milhões, sei lá quanto é que ia dar. Não, mas isso é uma discussão. Porque primeiro está a discussão se atrasou 30 dias ou 2, né? Porque o Grêmio tinha até 30 dias para pagar, teria atrasado 2, além dos 30. 32 Mas, dias. enfim, então é o mesmo raciocínio, às vezes parece que as pessoas buscam sempre, e não é em relação a Grêmio e Inter, é em tudo, sempre o pior ângulo, né? Só que essa aí teria uma penalização. Não, sei. Se falhar... Aí, por isso que dá esse montante. É a cláusula penal, né? Em vez de 5 é 8 milhões, né? Porque tem que pagar tudo numa... Sim. Bagé, será que o presidente... Não, e com a multa, né? Como se fosse um fundo de garantia. Bagé, será que o presidente Marcelo Medeiros sabia o total dessa dívida quando assumiu? Não, ele disse isso nos microfones, disse aqui para nós, tinha noção. Ele não disse que sabia ou disse que não sabia? Não, é que, na verdade, fechado. Vocês vão lembrar, o presidente esteve aqui no Virando Jogo, nós perguntamos isso e ele disse que nas próximas semanas estaremos a par realmente do que tinha para trabalhar. Não se tinha noção. Isso disse? O presidente Marcelo Medeiros, quando esteve aqui, nós perguntamos para ele. O senhor tem noção do que o senhor tem para jogar, para trabalhar com o clube? Ele disse isso em tudo que é lugar. Só se vocês não prestaram atenção no programa. Aqui? Não, aqui no programa ele não veio. Ele não veio aqui no Virando Jogo? Ainda não. Então eu vi em algum outro canal. Ele disse isso nos microfones. E para mim, lá no Bernal, ele falou. Tu lembra de ter Sério, eu tinha Marcelo aqui? Eu tinha na minha... Tá nos devendo. Então foi o presidente Romildo que teve aqui, eu também não teve. O Romildo teve. Então, agora já enlouqueci. O Romildo mas o presidente Marcelo Medeiros, o tempo inteiro, ele deixou muito claro isso, desde que ele assumiu. Ele disse nos microfones. Sim, ele não tinha noção. Não se tem noção ainda do que se tem para trabalhar para frente com o Internacional. Que é uma coisa caótica, né? Porque está se falando de um clube do tamanho do Inter. Mas aí, em termos de dívida... Mas de tudo, a noção financeira. Mas tu tem um clube de futebol, a transição não existiu. Eles são iguais, regidos por um... Não, né? Não, Profut nem entra nessa parte mas aí é lá interna. Fora do clube. Ele tem um estatuto onde tu tem o conselho fiscal, que cada 3 meses tu tem que fechar essas contas e passar para o Conselho Fiscal, eles aprovam e vai para o Conselho Deliberativo para aprovar, para dar a palavra final. Qualquer clube, hoje, qualquer clube tem de 3 meses, ele tem dívida, tem um acumulado, a dívida, mas essa é a parte legal. A parte que aconteceu era diferente. Ele disse hoje, entre outras coisas, o presidente Marcelo Medeiros, que ele tomou um susto, por exemplo, quando ele teve conhecimento do contrato que tinha sido feito com o Ariel, e isso ele tomou conhecimento quando ele estava em meio à pré-temporada. Poxa, ele foi eleito em dezembro. A transição não aconteceu, isso é muito claro. O grande problema é que os conselhos deliberativos hoje, e outro dia até teve a eleição do conselho, do presidente do conselho. A mesa diretora. E eu propus isso para os 2 candidatos na ocasião. É o Congresso Nacional. Tem um monte de gente que está lá só para fazer de conta e é todo mundo amigo. Aí ninguém vai expor. O que é dito fora do microfone não é dito no microfone. Ninguém quer expor o presidente Vitório Pífero por coisas que aconteceram na gestão passada. Eu fico muito cestroso, com o pé atrás, quando os novos gestores dizem que desconheciam a realidade, sabe?
Vamos pegar a mesma coisa da prefeitura que a gente falou antes aqui. A transição houve no Internacional, tanto que a equipe do Marcelo Medeiros entrou logo depois da eleição. Sim, e não conseguiram enxergar nada. Mas como é que não conseguiram enxergar? Mas ninguém achava o presidente Vitório Pífero do Rogério Amaral. Eu não sou de defender nem acusar, eu falo o que eu conheço. O que eu conheço foi isso, a transição do Internacional não aconteceu. Mas o Vitório não era a questão de ser achado ou não, Bagé, me desculpe. Mas ele era o presidente, eu critico o atual prefeito. Não, o prefeito passado não teve culpa de nada, vou entrar na mesma esfera. Eu estou falando da equipe, a equipe estava lá, as equipes de transição, e elas tinham conhecimento. O que acontece? Você pega uma dívida, tá? Mas tanto é verdade que não tinha conhecimento que passaram 2 anos e não foi paga uma parcela do acordo do Forlan. É a prova que não tem, que o Conselho Fiscal não existe. É a prova que o Conselho que grita no microfone da rádio ou da TV, ele só grita para aparecer, depois ele não cobra. A prova é essa. 2 anos, hoje está dito, 2 anos, 24 meses, não foi paga uma parcela do processo do Forlan. Os conselheiros não sabiam disso. Não tem como maquiar isso. O Conselho Fiscal não sabia disso. Tanto quanto o presidente Vitório sabia, tanto quanto o Conselho Fiscal do presidente Vitório sabia, e tanto quanto, nesse momento agora, vai, claro, se jogar a culpa muito mais para lá. Só quem não sabe... A gente não está falando do Águia Verde, da Restinga, só quem não sabe somos nós. Só quem não sabe somos nós. O conselheiro que quer sabe, o Conselho Fiscal sabe. O presidente falou hoje numa entrevista uma coisa que me deixou deveras assim... uma pulga atrás da orelha. Ele falou, acho que numa primeira pergunta do Cristiano, acho que foi pela Rádio Guaíba, que ele disse assim, olha, vocês que são bem informados aí, vocês às vezes têm informações que nem nós temos. Ele falou isso. Bem ministro da coletiva. Só corroborando isso que está sendo dito aqui. É que acontece o seguinte também, né? Essa popularização... Dá para pegar esse pedaço da frase do presidente e usar o vídeo do Paulão ontem, lembra? Que teve a frase do Paulão, não, na verdade, eu nunca fui zagueiro. Então, pega a parte do presidente, você sabe mais do que eu. Mas não foi com essa palavra, mas foi mais ou menos isso. Não, concordo, eu ouvi. Olha, gestor novo só não sabe de dívida se é alguma dívida escusa, que não é contabilizada. Se é dívida que está contabilizada, se é dívida que está ajuizada... Aí outra coisa, Rogério... Isso aparece, Odisseu. Não tem como. Tu fosse presidente, tu é vice-presidente, não tem como. Não, e outra coisa, boa-fé é o seguinte, você, isso aí, quando tive, graças a Deus não tenho no momento, mas quando tive que fazer isso, você chama a pessoa para quem tu deve, e aí diz assim, olha, eu não tenho condições de pagar tudo agora, mas vamos fazer o seguinte, eu gostaria que tu continuasse prestando serviço para mim, estou falando hipoteticamente, tá? Eu te devo 10 meses lá para trás, eu te pago uma de lá, e uma atual. Isso é um acordo que você pode falar. Agora, não pode dizer assim para a pessoa, como eu ouvi falar, olha, não, lá para trás tu discute na justiça, senão nós não vamos trabalhar mais. Bom, mas aí eu te pago daqui para frente. O Grêmio ontem teve uma reunião de conselho importante em que foram aprovadas as contas da gestão do presidente Romeu de 2016. Aliás, não ouvi falar isso em lugar nenhum. Mas tem 60 milhões de déficit no ano de 2016. Mas em qualquer clube, Bagé. É isso que eu estou dizendo. Mas olha o tamanho, são 60. Se o Internacional deve parcela, está lá lançado na contabilidade, passou pelo crivo do Conselho Fiscal, eles aprovaram um débito, porque tu não tem obrigação de pagar, de estar em dia, mas tem obrigação de estar lançado tudo, os débitos, os créditos, não tem. Em relação ao Grêmio, só para oficialmente no balancete, é um superávit de 35 milhões. Sabe por quê, né? Porque o Grêmio lançou se usa um dinheiro que é uma antecipação. Não sei. Mas isso é contábil. Olha aqui, eu sou casado com uma contadora, eu sei como é que funciona. Não, Bagé. A realidade é que 2016 do Grêmio tem um buraco de 60 milhões. Teve déficit. Teve um prejuízo. Como está tendo esse ano. Aliás, todos os clubes. Está tirando o Flamengo. Só lembrar o que foi a discussão contábil da transição da gestão do Vitório para o Giovanni Luiz. Lembra? Que o CEO do Internacional era o Aode Cunha. E ali, uma questão era o fechamento do balanço era um déficit de 3 milhões e pouco ou era um déficit de 30 milhões e pouco? O que tinha acontecido? A venda dos eucaliptos estava lançado como patrimônio, não como receita. Sim. Porque ainda tinha
parcelas. Então foi o outro, uma discussão que está na justiça aí, que era uma questão de dólares ainda, que está em discussão, nem sei se ainda está com a Receita Federal, tá? Era mais um montante, tá? Estava numa rubrica, foi passado para outra. Aí, tu sabe como é que é, o balanço, tu mudou as rubricas. Tem uma discussão no Conselho do Inter da época da Caixa Estadual. Da época da Caixa Econômica Estadual. E ela não foi resolvida. Estou falando de fluxo. Então, é uma coisa complexa, mas eu quero simplificar, tá? Eu estou falando de. Só que coisa é tu dizer. Mas as luvas foram antecipadas, o Grêmio não tem mais luva até 2024. Não, o Grêmio tem 35 milhões para receber. Mas eu não quero entrar nessa discussão. Desses 100 milhões já recebeu o que seria 60. Até 2024. Tem a receber ainda de uma outra parte. Mas tudo bem. Lá da questão das internets e tal. Só para deixar justo. É contábil isso, mas é também financeiro, pelo seguinte, se o dinheiro entrou e você não tem dívida com o banco, digamos, contabilmente tu deve porque tu antecipou receita, mas tu não está com o banco na tua porta batendo ali, cobrando dinheiro. É diferente de tu não ter o valor. Não é dívida em atraso. Não é um buraco. Mas quem chega isso. Depois não recebe mais que foi antecipado, que é outra discussão que se teve, inclusive, no internacional. Aí eu não posso falar sobre isso aí. Não, por isso que eu estou dizendo, é que esse valor o Grêmio recebeu, poderia receber um pedacinho até 2024. Sim. Foi lá e buscou tudo. Se eu tivesse também para buscar, eu buscaria. Só que o cara que vem depois de mim na gestão, ele já não tem para buscar. Nós estamos em 2017, mas aí tu ganha fôlego para tentar buscar. Não, tudo bem. Aí o que chega depois vai negociar para 2050. É aí que eu tô chegando. É aí que eu quero chegar. Por isso que às vezes o cara que tá, ele diz assim, mas tá botando culpa tudo lá atrás. Mas também vai ver quanto dinheiro a gestão do presidente Vitório Pífero antecipou que o presidente Marcelo não pode usar. Quem sabe o Odoni não deve ter feito a mesma coisa. Não, mas aí nós vamos ficar justificando. É que eu não me apaixono nem odeio esse gestor. Mas aí a discussão. Eu analiso. A análise é a questão de discussão de quem está no Conselho, se o Conselho aceita isso. Mas é por isso que eu acho que o Conselho é o Congresso Nacional. Alguns estão lá para trabalhar sério, outros são engolidos. Só que é o seguinte, Rogério Amaral, há muitos anos atrás, como é que era composto o Conselho do Internacional e do Grêmio? Eram pessoas que tinham certo destaque na sociedade. Tinham pessoas que eram próximas da sociedade. Então tu tinha advogados, engenheiros, pessoas que tinham. Hoje em dia qualquer um é considerado. Não, mas eu acho que isso aí não muda, porque o cara que tem destaque não quer dizer que ele seja mais qualificado. Muda é a maneira de seleção. Mudou foi a maneira de seleção. Não, a maneira de seleção, mas não nesse comparativo. Eu acho que o Conselho Internacional do Grêmio hoje, o clube está muito mal representado pelos seus conselheiros. Mas aí a gente generaliza, porque tem conselheiros que estão começando agora que são super bem intencionados. Só por isso a comparação do Congresso Nacional. Pega lá na resenha, quando a gente tem qualquer deputado aqui, pergunta assim, filho, me diz uma coisa, quando tu chegou lá, o que tu conseguiu fazer? Se ele concordar com a bancada, ele consegue fazer. Ele vai dormir, vai mexer. Se ele não concorda, ele é engolido pela bancada. Como também no Conselho, né, tem gente boa no Congresso Nacional tem gente boa, no Conselho dos clubes também tem. Mas tem também novos que estão entrando apenas pela cobiça do poder. Pela cobiça do poder. Cobiça pelo poder. Mas o Bavaresco falou há pouco sobre boa-fé, e eu quero a gente entrar nesse assunto aí, né, sobre boa-fé ou má-fé. Mas antes eu quero lembrar que as etapas do Circuito Sesc de Corridas 2017 seguem movimentando diversas regiões do estado. O evento esportivo é dividido nas categorias adulto a partir de 16 anos e nas distâncias 3, 5 e 10 quilômetros. E na categoria infantil, na distância de 1 quilômetro para a idade de 10 a 12 anos e de 2 quilômetros para os de 13 a 15 anos. Até o final do ano serão 14 etapas que classificam para a final estadual, que vai ocorrer no mês de dezembro em Torres. Nós teremos a próxima etapa do circuito dia 9 agora de abril, sem ser este domingo, no outro, em Camaquã. E as inscrições já estão abertas. Você pode conferir a programação e fazer a inscrição em sesc-rs.com.br/circuito de corridas. Aliás, mesmo não tendo esse fim de semana uma etapa do Circuito Sesc de Corridas 2017, o Sesc está em parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo e com a Guarda Municipal de Novo Hamburgo, na promoção da corrida 90 anos do município de Novo Hamburgo, que vai ocorrer agora, domingo, dia 2, evidentemente, na cidade de Novo Hamburgo, comemorando os 90 anos. E mais um recadinho do Sesc aí, você que tem, né, os seus filhos ou os meninos da sua família aí, nascidos a partir de 2000 até 2000, 2001, 2002 e 2003, sub-15 e sub-17. Neste final de semana está ocorrendo o Peneirão no Sesc Campestre aqui de Porto Alegre. Então,
Quem tem interesse é só entrar no site do SESC, sesc-rs.com.br, que tem todas as informações. As inscrições são até hoje, final da tarde. A primeira seleção é amanhã, para os de nascidos amanhã sub-15, e depois no domingo, o sub-17. Então, nascidos em 2000, 2001, uma categoria, 2002, 2003, outra categoria, o Grande Peneirão, lá no Sesc Campestre, neste final de semana. Boa fé e má fé. Vocês acham que o Internacional está sendo um litigante de má fé, como o STJD quer dar a entender? Nesse episódio do Vitor Ramos aí, dos e-mails, dos documentos? Ontem, com essa bomba, né, que surgiu com a colocação lá da nota do STJD, muita gente pergunta, principalmente pela internet, ali, mas o que pode acontecer com o Internacional? Alguns já criaram uma teoria da conspiração, que o Inter vai para a Série C, vai para a Série D, vai fechar o clube. Não, o presidente Marcelo Medeiros também, no Café com o Presidente hoje, falou sobre isso. Caso venha a se provar, se confirmar tudo isso contrário ao Internacional, o Inter, claro que recebe uma punição, porque teria usado, mesmo que sem intenção, mas uma prova que poderia por algum motivo não ter checado o suficiente, e os advogados seriam, claro, punidos. Aí a punição não sabe ainda. O presidente também pode ser suspenso. Pode ser suspenso da gestão. Mas o que mais criou um certo conflito é que se diz muito assim, mas a CBF não tem moral, mas o STJD não tem moral. Bom, aí a gente vai ficar discutindo moral, só que quem manda no futebol é a CBF e o STJD. Agora, o que fique claro, estes escritórios que são de São Paulo e também do Rio de Janeiro, de peritos que foram contratados, eles foram contratados, claro, pelo STJD. Por uma parte. É óbvio que a partir de agora o Internacional vai ter todo o direito e tempo de chegar lá e dizer, não, então agora nós queremos fazer com um outro, e vai ser feito com outro. A nossa peritagem. Para tudo cabe recurso, não é uma coisa que está definida. Claro que ela chocou de certa forma, por quê? Porque a partir de agora está se tratando como um fato. Não se trata mais como uma hipótese. Isso também cai entre nós, né? Enfraquece deveras a tese do Inter, porque coloca em dúvida as provas que o Inter... E, na minha opinião, nem o Inter vai cair para a Série C e nem vai subir para A. Simplesmente, hoje até vi uma colega nossa de imprensa, de outra emissora, colocou uma postagem lá no Facebook, de uma entrevista que ele fez com um especialista em direito esportivo e tal, falando mais ou menos isso. Quer dizer, não existe, seria muito drástico para o Vitória, que não demonstrou estar de má fé, porque ele fez várias consultas. Se ele tivesse má fé, ele não teria feito a consulta. O Vitória está se apegando a um documento que é o mas eu nem vou entrar, porque eu não entendo nada disso. Estou falando, falasse em boa fé e má fé. Esse é o mérito da questão, que vai ser discutido lá no CAS. Mas para pegar a tua colocação, eu não acredito em má fé, pelo contrário. Eu estou acreditando que tenha sido boa fé excessiva do jurídico do Internacional. Porque eu não vou dizer aqui o nome, porque eu não tenho certeza disso, mas, ontem eu passei a tarde inteira envolvido tentando descobrir alguma coisa. E as informações que chegam de quem passou esses e-mails para o Internacional é uma pessoa que, olha, se fosse um gremista, aceitaria e pegaria para usar como prova. É um nome muito importante, mas é o que está se especulando. É ligado a quem? Foi ele muito ligado ao Internacional. Então, aí pega essa prova, aí pode ter acontecido a boa fé dos caras. O Rogério Amaral não ia me colocar em fria. Agora, por quê? Porque a gente está falando de um grupo de advogados altamente qualificados e com um histórico de se envolverem em coisas gigantescas. O doutor Daniel Cravo de Souza defendeu na FIFA, há pouco tempo aí, o Luizito Soares no caso da mordida da Copa do Mundo. Os caras não iam pegar e entrar numa fria. Eu penso que a gente tem que dividir isso na questão jurídica e na questão política. A questão jurídica é essa, que o Internacional está envolvido e que o STJD não quis a reabertura do processo. E por isso o Internacional recorre em audiência nessa terça-feira. Também para ser, já que tu está tocando, só para dar uma carimbada, existem, como esse que foi ouvido hoje, que eu não vou citar o nome, mas enfim, que concordam com a decisão do STJD de arquivar, que não tem nenhum problema. Não, tudo bem, ok. Tá? Então, por isso que o Internacional, essa é a questão jurídica. Tá? Que o Internacional recorre lá, terça-feira, à audiência na Suíça. E a questão política, para mim, está muito clara, que é a estratégia das partes. O Internacional não foi à audiência. Tem as suas razões, tanto o advogado quanto o ex-presidente, atestado médico, outra já atividade marcada.
Ok, está lá, desculpa. Não foi, é uma estratégia. Vem a divulgação desse laudo pericial. É uma estratégia também da outra parte. Ah, porque tem audiência na terça-feira. Até pelo prazo. Sabe? Jogou no ventilador. Como até pelo prazo? Tem um prazo, o prazo do julgamento lá na Corte Arbitral do Esporte é terça-feira. Antes vamos fazer alguma coisa. Não, claro. Aí você pega outra questão. O Internacional estava receoso de pedir o efeito suspensivo lá da punição dos jogos, mando de campo. Tá? Aí, como último caso, vai lá e recorreu para o STJD. O STJD foi lá e deferiu. Ok, tá. Estou concedendo o efeito suspensivo. Não pode ser acusado o STJD de ser suspeito enquanto Internacional. É um jogo de xadrez. Então, é um jogo político que o Internacional tem que ter muito cuidado nisso. O Internacional está se apegando muito na decisão dessa Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Sabe? E aí... Não vai, né? Tudo bem, pode não decidir. A gente não sabe. Bavaresco, vai por mim, não discute isso com o Nelson. Deixa chegar. Não vai sair na terça-feira. Deixa sair, porque senão não adianta. Se bem que essa Corte Arbitral, tá, é aquela história também de urna, né? Não se sabe nunca qual é o resultado. Tá, essa Corte Arbitral, ela pode, como em outros casos também, surpreender com um veredito na hora. Pode. Como já teve casos, não do futebol, mas já teve casos também. Os caras podem sentar lá e só serem comunicados. Tá, então tem tudo isso. Mas o que fica claro para mim é que tanto que a manifestação do presidente do tribunal ontem, do STJD, né, sempre deixava uma brecha. Não, falar da suspensão do clube. Não tem como a gente confiar, não tem como confiar na correção do tribunal, esse STJD, ele é vinculado à CBF. A CBF é uma instituição viciada, a gente sabe, entendeu? Mas pro bem do futebol, o Internacional tem que jogar a Série B. A Série B, claro. Pro bem do futebol. E está na hora dos clubes. Eles têm uma força em comum. A CBF é viciada, a gente já sabe, é viciada, sempre foi. Mas não é de hoje, né? Exato, mas está na hora de se fazer alguma coisa. Os clubes, acontece que chega na hora e cada um vem cuidando da sua parte. Todo mundo acomoda. Mas olha quem é que excluiu o Grêmio da competição no caso do racismo? Exatamente. Só quero fazer uma pergunta. Exatamente. Foi o STJD. E aí, na época, muita gente, inclusive pessoas importantes ligadas ao Internacional, deram total crédito, credibilidade ao STJD. É aquilo. Então, quer dizer, se não, ou serve ou não serve. Não serve. Não serve nunca. Não serve nesse caso. É que às vezes como não serviu no caso do Luiz Sveiter lá, né, em 2005. Né, quando fez aquele canetaço. Pensa bem, Rogério, o que é mais grave? Eu não estou falando. Eu vou quantificar agora. 999-81-7700. O mais grave de tudo é o futebol brasileiro está na mão desses caras. Não. Dessa CBF. Nós temos um presidente da. Não, o que é mais grave? Duas pessoas que foram as identificadas, que praticaram ato de injúria racial, que está tipificado, inclusive, no Código Penal brasileiro. Ou 40 trocando pedradas. Eu estou falando do ponto de vista não da ofensa, mas do ponto de vista do risco. Não, mas aí não... Aí então, o que eu quero te dizer é o seguinte, e aí o Grêmio é banido... Não, eu estou comparando... Não, eu sei. Falando de ética. Aí o Grêmio é banido e o Internacional pega 50 mil de multa. Mas aí nós vamos entrar num outro contexto político do Brasil, do mimimi, não é? Das segregações, do que hoje está colocado. Eu não quero entrar nisso, eu estou concordando. Sim, eu não acho que o Grêmio... Mas a punição do Grêmio foi só por causa disso. Mas eu não vou entrar nessa. Não é isso que eu quis dizer. Não é isso que eu quis dizer. Eu não estou diminuindo a gravidade. Eu tô colocando... Assim como o risco dentro de um estádio de futebol. Duas pessoas xingando, promovendo injúria racial, que podem ser colocadas processadas, ou alguém dando pedrada. Nós estamos falando da mesma coisa. É que eu não quero ir avançar tanto. Mas infelizmente porque é isso. eu respeito as redes sociais. Eu sei como é que é. Então não é minha... Diga aí, voz da galera. O pessoal participando com a gente aqui manda recado dizendo sobre essa situação do STJD. O Anderson de Sapiranga, ele quer saber da gente se existe a possibilidade do Inter ser punido com inatividade, ou seja, ficar fora de competições. Não, nós falamos agora, entre o próprio presidente Marcelo Medeiros, nesse caso, multa e punição diretamente ao presidente da época, que é o presidente Vitório Pífero,
ou até mesmo para os advogados que usaram a prova. Mas pelo quadro O Inter não vai cair para a Série C por isso. O Inter pode cair para a Série C ao longo da competição esse ano. Mas pelo quadro que pintou o presidente Marcelo Medeiros hoje, se vier uma multa pecuniária em dinheiro, vai ser inatividade para o Internacional, porque não tem dinheiro para nada. Mas inatividade já tem no meio campo do Inter. Se acontecer essa escalação, cai para a Série C. Vamos lá. Tranquilo. O Jefferson da Cavalhada, ele faz uma pergunta sobre o Grêmio. Ele quer saber se o Jeromel e o Maicon vão estar à disposição para esse final de semana. Provavelmente sim, treinaram hoje pela manhã e o Renato fez um mistério, fechou o treinamento, aí amanhã ele vai fazer um treinamento aberto, mas já com o time na cabeça dele, mas disse que só vai definir, vai oficializar o time 45 minutos antes. Mas devem jogar, aliás, o Grêmio deve ir com o que tem de melhor. E esse tem de melhor com o Léo Moura jogando no meio campo e o Edilson na lateral. Não seria o meu time. O meu time seria com o Ramiro aonde ele vinha jogando, mas vai jogar o Michel assim, na primeira posição. Separei aqui já no campinho. Mas mudou a camiseta do Grêmio aí, rapaz? Ficou vermelho. Não vai jogar de vermelho. Não vai jogar de vermelho. Para com isso. Vocês entenderam, né? Aqui, ó, vai jogar o Marcelo Groi, o Edilson na lateral direita, Jeromel, Kahneman e o Marcelo Oliveira, porque por incompetência do Bruno Cortes no último jogo. Maicon, Ramiro, os dois primeiros homens. Um pouco mais à frente, o Léo Moura, caindo, quem sabe, pelo lado direito. Até porque vai ter Miller Bolanhos e Pedro Rocha e liberdade total para o Luan, né? Para fazer um falso 9. Então ele muda, pode ser um 4-2-3-1. O Léo Moura vai fazer o trabalho que o Ramiro vinha fazendo. Possivelmente. E aí o Ramiro fica mais com a responsabilidade. Aí é que eu acho que o Ramiro mais é mais, não tecnicamente, mais jogador que o Léo Moura, no aspecto individual. Mas taticamente o Ramiro dá mais resultado. Mas campo, num gramado um pouco com dimensões pequeno, menores, essa é a ressalva. Eu acho que pode funcionar até. Eu acho que... Essa é a ressalva. E funcionou contra o Juventude, aliás, foi a melhor atuação do Grêmio. Aliás, se espera que tenha acontecido agora também uma fiscalização por parte da Federação Gaúcha de Futebol, porque quando teve lá... Das pedras, né? Das pedras, né? Que eram pedras da rua, no lado do estádio Antônio Davi Farina. Ou seja, as pedras estavam ali, não eram armas, não estava dizendo usem como armas para tentar matar alguém. Não, é o cara que vai lá, maluco, e vê que aquilo pode ser transformado numa arma. Não tem como tirar as pedras da rua. Mas não é só o clube, aí a brigada tem que... E a fiscalização da federação. A brigada é a prefeitura, né? Aí Mas é uma boa... eu conheço aquele local. Mas é uma boa calçada, né? Eu conheço aquele local, porque atrás, ali tem um depósito... sempre lhe chamar de presidente, não acostumei. Ali atrás tem um depósito da prefeitura, atrás do campo, que é onde guarda as máquinas da prefeitura. Isso. E trabalham, acho até com pedra. Então, ali é claro. Tem que isolar nós estivemos lá depois, e eu digo, mas é claro, está muito fácil. É até mais fácil de ser. Está muito fácil. Sim. É da prefeitura. Porque o estádio é da prefeitura. Eu acho que está havendo negligência por parte da prefeitura. Teria que isolar aquele espaço. Teria que fazer. Eles andaram agora, eles fizeram uma obra ali agora. Já botaram um portão foi entre na frente. Torcedores no mesmo clube. Imagina se fosse, que daí assim é uma rixa, mas imagina isso entre clubes diferentes, se tiver alguma incidência do jogo, que daí tu provoca mais, isso pode ser mais grave. Mas o Rogério falou que é mais fácil, porque é da prefeitura, depende do prefeito. Se o prefeito chega na administração, não consegue nada. Agora, jogar em Veranópolis, o campo é muito bom, agora é complicado. Porque se você espirrar, o goleiro lá do outro lado já sentiu o bafo. É muito curto aquele campo. O nosso goleiro foi fazer uma reposição de bola, o outro só fez assim e pegou a bola. É muito curto. E a bola, tu não tem espaço para trabalhar fora a bola. Então fica naquele vai e vem. O Cruzeiro gosta de trabalhar a bola. Num dos lados, no lado oposto das cabines de prensa, tem uma hora que o Gandula foi pegar a bola e pegou uma abóbora. Tem um pé de abóbora. Sério, eu não tô brincando. Não sei se o Diogo Rossi vai no domingo lá, tira uma foto. Sério, nós botamos nós colocamos no Twitter. Abóbora dessas de fazer... Moranga. O cara pegou isso aí. Agora, o Veranópolis é um time também que eu assisti o jogo os jogos contra o Inter e contra o Grêmio, é um bom time de futebol. Sim. E ele jogou melhor, inclusive, contra o Grêmio aqui, porque tinha mais espaço. Acho que esse campo curto também prejudica o Veranópolis. Quem tem bola aérea boa se dá bem, né? O Brasil de Pelotas, manda a bola alta. Quem tem bola aérea boa, então é normal isso aí no campo pequeno. Por falar em Grêmio, tem uma situação do Grêmio, não sei se vai se concretizar, que o presidente Romildo Bolzan disse que dava o prazo até hoje para ter o desenlace dessa história da compra da Arena.
Estava ouvindo agora, antes de chegar aqui, Rogério. Se não acontecesse até agora, não seria mais. Estava ouvindo o nosso colega Rafael Serra falando na Rádio Guaíba, e ele fez referência a esse assunto, dizendo que o Grêmio, como existe o interesse da Caixa, a Caixa quer resolver esse problema aí. Não quer que vá leilão, porque vai colocar a participação da OAS na Arena em leilão, quem é que vai comprar? Um pouquinho, o Cruzeiro está se candidatando. O problema é viabilizar, entendeu? Então o que acontece? O Grêmio realmente vai parar de fazer incidências e de tentar provocar o negócio e vai ficar na retranca. Esperando. Não tem o que fazer com a Arena. A grande verdade é essa. Vai de Arena para quem? Como não teria como fazer se fosse o Beira-Rio? Não, como é o Beira-Rio, Andrade Gutierrez quer também se livrar do negócio dela. Só tem uma vítima. Só tem um cliente, só tem uma vítima. E o name rights no Rio Grande do Sul é algo que nasce pronto já. Pode vender para a empresa do Rogério Amaral Produções Beira-Rio. Vai ser sempre Beira-Rio. Nelson Cerqueira Produções Arena. Vai ser sempre Arena do Grêmio. Eu até acho que a Arena pode pode, eu concordo com o Rogério. Que é mais fácil. Porque não tem tanto tempo, são 5 anos. É a Arena do Grêmio, vão chamar sempre assim. Não, e já tem, por exemplo... Pode ser. A Arena é mais fácil que o Beira-Rio. O Allianz Parque colou. Era o Parque Antártica, mas aí o name rights foi feito quando inaugurou o estádio, ele já estava lá, é isso que eu estou dizendo. Concordo. E aqui no Rio Grande do Sul é complicado, a própria sede da Federação Gaúcha de Futebol é sede da Federação. Mas vendeu lá para quantos? Tem 2 caras que pagaram o name rights. Mas é que ali é pagaram o name rights. Ali é forçar o nome do... Eles pagaram o name rights. Mas não... Nós não vamos divulgar, é igual quando tinha a Ubra lá, que a Rede Globo botava que era o time da universidade. Então, agora se lá, tá aqui o seu patrocínio, aí sim, aí muda o nome do time. Muda, com todos nós. Lá na Rádio Grenal, daqui a pouco vai chegar alguém e vai dizer que eu não posso ler porque o cara não anuncia lá. É a realidade, é a realidade. Mas eu acho que isso é muito pequeno. Brasil, eles chamam, né? RB Brasil, e a RBR, né? Que é a Red Bull Racing. Mas o pior é o time, né? Que eles chamam de RB Brasil. Tá aí uma dica, tem que fazer os name rights antes de inaugurar o estádio. Lá em Cachoeirinha tem que fazer eu só acho que o Corinthians levou lá que tinha uma proposta de 400 milhões, o ex-presidente André Sanches, nunca vendeu para ninguém. Que lá já ganhou o apelido de Taqueirão também. Mas isso que eu estou dizendo. Ou inaugura. O Palmeiras pegou porque inaugurou assim. Mas é que a Arena do Grêmio ainda não tem apelido, não ganhou apelido. Eu concordo, acho que mas é a Arena do Grêmio, tu acabou de dizer. Não, tudo bem, mas é mais fácil tu transferir a Arena do Grêmio para Arena Bagé, por exemplo. Vamos continuar chamando de Arena do Grêmio. Não, a Arena Bagé é lá do Guarani. Para não ter problema, então. Isso é igual a Avenida Castelo Branco. Compre o nome da Arena do Cruzeiro que tá bom. Falamos aqui. Nós não batizamos ainda, não tem nome nenhum, podemos entrar. Quando mudaram o nome ali da Castelo Branco, entrava o repórter no ar e já estava dito, não pode dizer. Só falamos aqui, ao vivo, diretamente da Avenida da Legalidade e Democracia, antiga. Castelo Branco. Você dizia de novo. Vai ser ruim. Isso foi uma bobagem também, que eu vou te dizer. Tanta coisa na nossa Câmara aí para fazer pela cidade e os vereadores foram se preocupar com isso aí, com o nome. Bom, mas já se preocuparam com o Saleiro? Pelo amor de Deus, qual é a outra preocupação que tu pode imputar um vereador? Várias. Qual? Tá, então me diz qual, me justifica uma. Eu tenho amigos lá na Câmara de Vereadores, mas justifica uma. Tu quer quantos buracos? Vamos colocar. Vamos trabalhar a questão do esporte nas escolas municipais. Mas existe isso? Para aí. Existe? Sim, mas tem que se criar. Mas é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que até agora é dar nome de placa. O Bagé, o Bagé nasceu no Bagé, mas ele mora em Porto Alegre. Vem pra cá, Alex Bagé. Vai receber uma plaquinha. Não está avaliando o potencial. Cidadão honorário. Perfil, é o que acontece até hoje. Deram uma pro Chico Buarque, uma vez que o Chico Buarque... Mas eu não mereço. Eu só vou a Porto Alegre fazer show, o pessoal paga pra ir. Mas aí o cara... Não, que isso? Aí entregaram num hotel e ele recebeu de bermudas. Que pouca vergonha. Mas ele disse que ele não merecia, que ele não queria. Se fosse o Caetano ainda, fosse uma música chamada Menino Deus, né? Mas vem cá, mas não tiveram... Não tiveram ideia. Mas não, para com essas ideias, porque nós já tivemos uma discussão essa semana aí com o Mérito Farroupilha que deu o que falar, né? O Mérito Farroupilha que deu o que falar. Eu acho que às vezes tem alguns parlamentares que os relé grudam. Mas o pior de tudo na questão do Mérito Farroupilha é o seguinte:
O pior de tudo é que daí já se vinha um pacote para evitar a contestação. Exatamente. Porque quem contestasse era chamado de homofóbico. Exatamente. Porque estava sendo entregado para um homossexual assumido. Que foi a maior bobagem não entregar o mérito. Usar isso para evitar que fosse criticado. Porque se o cara fosse como que ele é... Aí eu não tenho direito à opinião porque todo mundo sabe que o deputado João Willis é assumido sexualmente e ele é um cara batalha, ele trabalha certo. Mas a contrariedade do mérito Farroupilha a ele não é por isso. Não, mas aí que tá. É que é democrático debater o porquê que vai se fazer essa homenagem, tendo tantos outros parlamentares do Rio Grande do Sul. Mas aí não pode debater porque não é homofóbico. Pode dar para uma pessoa. Não, mas aí vem aquele negócio que eu te falei antes, quando da punição lá do Grêmio. Que eu não quis entrar na discussão. É a vacina. Já vem a vacina. É mimimi. O Brasil hoje está cheio de mimimi. É para dividir todo mundo. É para eu ficar brigando com o Bagé. A minha intolerância é mais correta do que a tua. Isso. É assim. A minha intolerância é que está certa. É a granalização. Não é que eu sou tolerante, não. É que a minha intolerância está certa. A minha é mais forte que a tua por esse motivo. Vocês querem ver um gol bonito? Vamos dar uma olhada num gol bonito aí, então. Não é nenhum. Quero ver. Filmaram algum meu? Eu quero ver. Eu não joguei esse ano. Era difícil. Vamos dar uma olhada aí. Vamos dar uma olhada como é que foi feito esse gol aí. Olha lá. Várzea, boa. A Várzea, boa. Olha o campo que é gramado. Olha só. Olha lá. Que loucura! Mas olha o tamanho do goleiro e a largura, não é? E de boné ainda, velho. Olha lá. Mas olha lá. Olha o cara de touca na barreira. O cara tá de touca na barreira, não dá certo. E o baixinho, olha lá o goleiro. Agora tem que ser galo, né? Fazer isso dando sem querer ainda vai. Agora quero ver se tá 0-0 e isso aí é decisão também, né? Aí é muito louco. E quantos filmaram ele errando e só eles que mandaram, né? Isso é que nem o Regis, quando dava aqueles boletins, né? O Regis da Globo, o Regis Reis. Sim. Com este gol, ele fez 60 vezes. 60 vezes. E este estádio, quando que vai sair, Dirceu? Bom, nosso estádio não, a nossa arena, né? Vai ter um nome, né? Daqui a pouco vai ter name rights? Não, ainda não. Claro que a gente ousou. Primeiro nós ousamos quando fomos construir uma arena para 16 mil pessoas. E teve uma corrente na época de cruzeiristas, né, que defendiam a construção de um estádio para 5, 6 mil pessoas. Ou seja, faz aquela parte famosa do pavilhão, bota-se muro por os outros lados e vamos construir um estádio para ficar provisório e permanente. Eu fui um dos que defendi muito o projeto, eu briguei, eu que busquei esse projeto. Realmente bati de frente, não é bati de frente, convenci as pessoas. A gente sabe do teu empenho. Convenci as pessoas de que nós tínhamos que fazer um estádio definitivo. Eu brincava lá no conselho, nós temos que fazer um estádio, uma arena para o tamanho do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro não é maior, não é muito grande, mas também não é pequeno. Então, fizemos um projeto, o projeto é muito bom, o projeto é de uma qualidade, desses meninos que fizeram a reforma do Beira-Rio, entender, são deles o projeto, eles viajaram muito para o exterior para copiar aqui, então a nossa arena. Hoje nós estamos assim, se tu chegar lá e olhar o estádio, parece que está pronto, né? Tem todas as arquibancadas prontas, os 16 mil lugares pronto, tem o campo pronto, muita qualidade. Internamente tem muita coisa pronta, mas aí nós precisamos elétrica, hidráulica, sanitário. O sanitário, o projeto sistema de incêndio, porque senão o estádio não abre. O PPCI é incrível, mas nós... já tem? O que é? O nosso projeto já direciona para tudo para fazer. Vai ser a coisa mais fácil de aprovar um PPCI lá na arena. O entorno é muito complicado, né? E hoje é um valorzinho de em torno de 5 milhões para terminar. Os acabamentos todos. Mas quanto já foi gasto, presidente? Nós já gastamos em torno de 12 milhões. E qual era a projeção? Projeção de terminar? Antes de começar a obra, qual era a projeção de gasto? Era em torno de 12. E já foi 12. Já tem parceiro para isso? Tem. Nós agora, depois de muito tempo, negociamos. Nós tivemos algumas negociações muito próximas de acontecer. Foram 9 meses de negociação. Toda a documentação exigida nós entregamos, as negativas, tudo era um fundo americano. Estava muito bem encaminhado. E daqui a pouco murchou. Eles dizem que foi em consequência dessa situação do Brasil, enfim, era um dinheiro de fora. Nós apresentamos toda a documentação exigida, muito bem feita, né? Aí então nós partimos para agora, são 2 situações. Tem mais uma criada, que está bem próxima também,
Se não acontecer isso, nós vamos usar, aí sim, nosso crédito, o nosso patrimônio, vamos usar como garantia, porque nós temos garantia real, nós temos um patrimônio avaliado em 20 milhões hoje lá. Nós precisamos sim, que vamos para uma instituição financeira, já estamos arrumando a documentação e vamos pegar esse dinheiro e vamos construir. Porque o Cruzeiro precisa definitivamente... Qual é o prazo? Nós precisamos 10 meses, 1 ano de obra. É tão rápido? Mas a estrutura está toda pronta. Eu visitei lá, é sensacional, porque ele é impactante. Quem chega lá se impressiona. Para encerrar, na tua área, foi boa transferência para quinta-feira no jogo internacional? Foi. O nosso treinador recebeu como um alívio o Benhur, porque nós tínhamos alguns jogadores estafados já, que vêm com dificuldade. Nós temos o Reinaldo, que é um principal jogador nosso, que vem de uma lesão e agora já tem tempo. O Internacional foi melhor ainda, joga no Beira-Rio. O Sander foi suspenso. O Sander está suspenso. Melhor mas nós queríamos melhor lateral esquerdo do Rio Grande do Sul, tranquilo. O Benhur está devendo a visita aqui, né? Já foi convidado também para vir no Tem que cobrar dentro. Um grande abraço, muito obrigado pela participação conosco aqui e boa sorte aí para o Cruzeirão. Muito obrigado, foi bom, gostei, o papo é legal, gostei, fazia tempo que eu queria vir num programa que tu faz. Maravilha. E vamos agora para 2 jogos aí, complicadíssimo para decidir, quem sabe. O pequenininho não mata o grande. Um abraço, seu. Obrigado, Bavaresco. Um abraço. Nelson não vem semana que vem, vai pra Suíça, né? Terça-feira. Vai marcando segunda-feira pra Suíça. Com a bandeira na mão lá. Trazendo chocolatinho pro Bagé. Alex Bagé, Nelson Cerqueira. Nós voltamos na segunda-feira, 13h, ao vivo aqui pela TVU. Muito obrigado e um ótimo fim de semana para todos vocês.